Meu nome é Glória, sou moradora da comunidade da Grota do Surucucu aqui em São Francisco. Fui responsável da inscrição da comunidade da Grota para algumas famílias que estão necessitando. Elas simplesmente não estão passando por uma grande necessidade por essa ajuda. Estou muito feliz à Igreja Betânia e a todos os colaboradores por essa existência. E o que eu tenho que falar é que as pessoas que estariam passando fome hoje só têm a agradecer. Agradecer a Deus e agradecer a todos envolvidos nessa campanha, aonde não permitiram que chegasse ao extremo. E hoje nós passamos a barreira de 10 toneladas em alimentos distribuídos aqui nesse ambiente onde estamos, e 15 toneladas no total, aí incluindo as organizações parceiras. A nossa distribuição, ela tem uma organização, né? As pessoas chegam e dão o seu nome, a gente já tem os seus nomes planilhados, né? Com algumas informações necessárias, pertinentes, como o documento, o telefone, para que a gente consiga prestar contas à igreja sobre tudo que a gente tem feito, né? E para que a gente tenha um controle de quantas pessoas já receberam, a quantidade de pessoas, quem são essas pessoas. A gente tem pessoas que já conhecem a Deus, que a gente reforça o cuidado de Deus para elas, mostra o pão da vida e mostra que Deus está alimentando elas. Também temos pessoas que não conhecem a Deus, que a gente prega o Evangelho e até algumas aceitam, e as outras levam para casa essa lembrança maravilhosa de Jesus cuidando delas, que pode entrar, salvar a vida delas. Jesus pode ser o pão delas. É uma bênção muito grande do que esse time Betânia tem feito, por meio desse pequeno time aqui que tem participado nos bastidores da organização, da administração, da logística dessa distribuição. Eu também só tenho a agradecer a todos que me botaram à frente dessas inscrições, confiaram na minha capacidade de escrever aqueles que realmente estavam precisando. A gente quer mais uma vez conclamar você a continuar abençoando a campanha Pandemia Sem Fome, para que a gente continue um pouquinho mais até o fim do ano, para a gente concluir esse propósito de socorro dessa pandemia que abateu toda a sociedade, em particular os mais necessitados. Irmãos queridos, boa noite. O texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de todos é o que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 14. Hoje eu farei a penúltima exposição da série sobre a carta aos Filipenses. E a minha intenção é examinar os versos que vão do 14 até o 18, que dizem assim: no entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês, somente. Permita-me reler o verso, que eu acredito que eu não fui feliz aqui na entonação. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra.
Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável e um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o teu nome por termos acesso à riqueza da tua palavra, que ilumina o nosso caminho, que nos sustenta nas provações, que revela a tua beleza. Nós o amamos, Senhor. Tu és o nosso maior tesouro. Estamos agora diante da tua palavra. Acreditamos que o teu Espírito orientou os cristãos do primeiro século a preservarem essa carta, por reconhecerem no seu conteúdo a revelação da tua verdade. Nós pedimos a ti que o Senhor fale conosco e levando a sua igreja a crescer em maturidade. Perdoa os nossos pecados, não nos trate segundo as nossas iniquidades. Queremos te dizer que nos aproximamos de ti confiando mais na sua misericórdia do que na nossa inocência. Trata-nos assim, Senhor, com misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Verso 14. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. Chama atenção nessa passagem a simetria da mensagem do apóstolo Paulo. É evidente a sua preocupação de conduzir a igreja a uma autonomia em relação à vida. Por que eu digo isso? Em razão do que ele havia declarado no verso anterior. Tudo posso naquele que me fortalece. Fazer uma afirmação como essa era a intenção do apóstolo Paulo, conduzir a igreja, repito, a uma autonomia em relação à vida. Mas não a ponto de desconsiderar os modos naturais de suprimento das necessidades humanas. Então, no verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. No verso 14, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Deus nos fortalece dando-nos subsídios para que estejamos contentes na escassez e na fartura. Deus também é poderoso para mover corações humanos a fim de que nossas necessidades sejam supridas pelos irmãos na fé. E nisso consiste essa simetria do ponto de vista da relação da igreja com o governo providencial de Deus, especialmente com aquele lado do governo providencial de Deus que tem como objetivo preservar a nossa vida, nos impedir de perder o ser, seja na fartura, seja na escassez. Então percebe-se também a intenção do apóstolo Paulo de não ser ingrato com a igreja, expressando assim uma fé que poderia ser interpretada com arrogância. Preste atenção nisso. Uma vez que era incapaz de reconhecer a provisão divina por meio da solidariedade humana. Então ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Mas ao mesmo tempo, ele deixa claro para todos que sua declaração não revelava uma autonomia arrogante. O que ele está dizendo basicamente é o seguinte: Deus,
pelos seus recursos inexauríveis, tem me dado graça para não perder a alma na fartura, na escassez, quando sou honrado e quando sou objeto de menosprezo. Contudo, esse Deus que atua diretamente pelo seu Espírito, santificando o coração, dando-nos graça para vencermos a pressão do mal e não cairmos assim nas astutas ciladas do adversário de nossas almas. Esse Deus é o mesmo Deus que atua indiretamente por meio dos irmãos, em cujos corações o seu Espírito age a fim de que, por meio do amor da igreja, as nossas necessidades sejam supridas em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo ensina, e por isso que eu insisto em dizer que nós observamos uma extraordinária simetria em relação ao governo providencial de Deus. É muito importante que nós saibamos nesse sentido que quando o adversário de nossas almas envia o pecado, ele nunca envia um pecado só. Ele sempre manda 2 pecados que correspondem a extremos opostos, que nos manterão distantes do bom senso cristão. De um lado, por exemplo, há a tentação de dependermos excessivamente da intervenção humana. Por outro lado, há a tentação de menosprezarmos o socorro humano, por termos desenvolvido aquilo que eu já chamei de uma autonomia arrogante. Uma dependência, eu diria, nada humilde. É que vem acompanhada de um orgulho que nos faz supostamente depender de Deus, enquanto menosprezamos os modos naturais de Deus atender às nossas necessidades mais profundas. Ficou claro para você? Eu espero que eu não tenha sido confuso. Verso 13 revela um modo do suprimento divino das nossas necessidades. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele me fortalece diretamente pelo seu Espírito. No verso 14, é ele suprindo as minhas necessidades por meio dos meus irmãos na fé. Então, o verso 14 deixa claro que para o apóstolo Paulo a igreja havia feito o bem. Ela foi para dentro da prisão com o apóstolo Paulo. O amor fraternal exige que os cristãos sustentem seus irmãos que estão na ponta servindo a Cristo a um custo pessoal altíssimo. Que iniquidade! Não nos preocuparmos em tornar mais suave o fardo dos nossos missionários, pastores, mestres e ativistas sociais. Falando de uma forma positiva, que consolação saber que estamos servindo a Cristo amparados pelo amor da igreja. Deixa eu dizer uma coisa a partir da minha experiência com a igreja. Em 2022 farei 40 anos de conversão. 35 anos de ministério pastoral. 30 de ministério ordenado. E se há algo que fere o coração do pastor, é a necessidade de, em raríssimas ocasiões,
os irmãos se adiantarem. Procurando o ministro da palavra, de modo espontâneo, a fim de atender às necessidades daquele que se afadiga na proclamação do Evangelho. Na maioria das vezes, o pastor tem que bater a porta. Constrangido, em não poucos momentos, humilhado, percebendo que é tratado com menosprezo. É importante, nesse sentido, que a igreja saiba que, se esse ministro do Evangelho é um verdadeiro servo de Deus, ele está exposto a desgastes que os falsos profetas desconhecem. Esse é um homem que carrega no coração o peso pelo bem-estar da igreja e preservação do conteúdo do Evangelho. Esse homem está exposto a pressões, crises, tentações infernais. E há uma iniquidade. A igreja somente atentar para as necessidades dos seus ministros quando esses fazem um burnout ou infartam. Então, o verso 14 revela uma igreja que espontaneamente foi para a prisão com o apóstolo Paulo. Esse verso só existe porque o apóstolo Paulo fez questão de reconhecer a manifestação daquela misericórdia que autenticava a experiência de conversão da igreja de Filipos. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Podemos dizer que estamos associados aos eminentes servos de Deus que na ponta sofrem aflição. Verso 15. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, talvez você esteja pensando por que o Antônio está travando na mensagem. Porque ele fala e para, e não avança. O que houve? A cabeça não está funcionando bem? Não é isso. É que, enquanto eu falo, me vem à mente aquilo que eu poderia dizer e que receio falar sob pena de ser mal interpretado. E isso a partir da minha experiência de vida. Porque nem sempre os que estão no campo de batalha contam com a amizade da igreja, que ignora o que esses irmãos estão sofrendo.
Bom, vou prosseguir. Melhor não entrar em detalhes, nem usar das ilustrações que estão vindo à minha cabeça. Verso 15. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Paulo faz um reconhecimento público da generosidade dos membros da igreja de Filipos. Toda igreja precisa dessa espécie de encorajamento, porque há pastores que, por tantas vezes falarem mal de suas igrejas, acabaram tornando a igreja tão doente quanto os seus descaridosos vaticínios. Então, há uma diferença profunda daquele tipo de pregação que tem como objetivo bajular e aquele tipo de mensagem que tem como objetivo reconhecer o mérito e dizer: olha, o que eu vi ocorrer entre vocês é a mais linda manifestação do caráter de Deus na vida da igreja. Esse século tem sido um século muito violento nas cidades do nosso país, em especial no Rio de Janeiro. São hoje cerca de 50 mil homicídios por ano. Quando nós estávamos no auge da crise da segurança pública no Rio de Janeiro, com as taxas de mortes violentas bem mais amplas do que as que encontramos hoje, auto de resistência, latrocínio, policiais mortos em confronto, homicídio doloso, somado a isso, os casos de desaparecimento. É uma das recordações mais lindas que eu vou guardar da Igreja Presbiteriana da Barra, da qual eu deixarei de ser pastor titular a partir de janeiro do ano que vem, foi a noite em que essa igreja foi para o aterro do Flamengo para fincar milhares de cruzes. Assim, em praticamente toda a extensão da pista de ambos os lados. Cada cruz representando um cidadão fluminense assassinado. Naqueles dias eu disse para a minha igreja: vocês glorificaram a Cristo, porque foram voz profética, denunciaram o crime mais grave que o ser humano pode cometer contra a vida do seu semelhante, que é o homicídio. Então há momentos que esse tipo de manifestação é necessária. E às vezes você faz isso não apenas do ponto de vista da relação, ou você deve fazer isso não apenas do ponto de vista da relação com a igreja local, mas com o próprio movimento, do ponto de vista mais amplo, movimento evangélico, pensando aqui na nossa realidade. Como que a igreja tem apanhado? Quantas críticas severas e muitas vezes ácidas, descaridosas e assimétricas feitas contra essa igreja. E quando eu vejo manifestações belíssimas de amor, de compromisso com Cristo, com a obra missionária, com a justiça e o direito, eu penso que
é meu dever. É seu dever. É celebrar a vitória da graça santificadora na vida da igreja, a fim de que seja afirmado, para a glória de Jesus Cristo, que Deus tem uma igreja nesse país. Eu, por exemplo, sou eternamente grato por essa multidão de anônimos que me impediram, nos últimos anos, de me sentir só. Em não poucas ocasiões, pessoas que eu nunca vi na vida. Defendendo um bem precioso que eu possuo e do qual meu ministério depende, que é o meu nome. Se meu nome estiver associado ao que não presta, ao compromisso político, ideológico espúrio, à tentativa de fazer acréscimos ao Evangelho de Jesus Cristo, se meu nome estiver associado à corrupção, à política partidária, que permanece oculta, sabe, mediante a utilização de uma capa de piedade que impede as pessoas de conhecerem as minhas reais motivações. Quer dizer, se pessoas forem levadas a crer que não há sinceridade, sabe, elas deixarão de crer que eu creio. E como eu sou grato a irmãos que não me deixaram, assim, me sentir sozinho nesses dias de ataques impiedosos. A minha honra, bem como a de outros estimados servos de Deus. E tem horas que você é atacado que fica... É constrangedor você sair em sua própria defesa. Então você diz, como é que eu vou me defender numa circunstância como essa? E outro ponto, eu não posso viver para me defender e passar a maior parte do tempo nas redes sociais bloqueando pessoas que me atacam. Minha vida vai virar um inferno. E em não poucas ocasiões eu percebi que eu não precisei fazer isso. Irmãos o fizeram no meu lugar e trazendo fatos. Fatos sobre a minha vida que precisavam ser apresentados. Me perdoem falar nesses termos. Na verdade, estou me usando como exemplo de um ministro carente da solidariedade da igreja e de um ministro que foi objeto da solidariedade em não poucas ocasiões de pessoas com as quais eu jamais tive contato pessoal e que, contudo, passaram a ser objeto da minha mais profunda estima. Amigos virtuais, em razão da sua solidariedade, da sua fidelidade, do seu amor. E nessas horas, portanto, quer sejamos objeto desse amor, quer vejamos esse amor se manifestar na vida de outros, faz bem reconhecermos a virtude e ajudarmos a igreja a ter consciência de que o Espírito Santo está atuando no seu seio. Aliás, eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte: eu não entro nesse discurso de que Deus não tem uma igreja no Brasil, que está tudo perdido, que as denominações passaram e que não há conversão nessas igrejas. Continuo afirmando que as pessoas mais lindas que eu conheço fazem parte dessas igrejas, que nelas eu tenho encontrado
os homens e as mulheres mais encantadores. Pessoas com real compromisso com Cristo, que muitas vezes estão envolvidos com trabalhos que são levados a cabo no completo anonimato. Estão fazendo bem sem ganhar as primeiras páginas dos jornais do nosso país. Gente amável. Gente que muitas vezes pede para não aparecer, pois o seu desejo é apenas viver para fazer Deus sorrir. Então, Paulo agia com sinceridade. O seu elogio era baseado em fatos. A igreja de Filipos foi a única que fez aliança com o apóstolo Paulo, como que a dizer-lhe, eu interpreto os versos 14 e 15 da seguinte forma: pode partir sem receio para cumprir o seu chamado, pois jamais permitiremos que lhe falte o necessário para viver. Foi a mensagem enviada pela igreja de Filipos para o seu pastor, teólogo, missionário. Por isso, ele pôde dizer, o apóstolo Paulo, para a igreja de Corinto, tal como está registrado na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versos 8 e 9. Tirei de outras igrejas, recebendo salário para poder servir a vocês. E estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, lá da região de Filipos, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Ele pôde fazer a obra missionária sem escândalo, sem levar pessoas a duvidarem da sua integridade, por receber ajuda financeira de uma igreja com a qual uma relação de confiança mútua já estava fortemente solidificada. Ele temia, portanto, que ao tocar no assunto do sustento para o cumprimento da obra missionária na cidade de Corinto, ele pudesse causar escândalo. Ele só não precisou fazê-lo porque a igreja de Filipos supriu as suas necessidades, repito, no campo missionário. Filipos, portanto, nasceu sob o signo da generosidade. E o apóstolo Paulo faz questão de fazer esse reconhecimento público. Como esperar? Aí eu faço essa pergunta a você. Que o Espírito Santo opere numa igreja que se recusa a compartilhar o que tem, a fim de que a obra de expansão do reino de Cristo seja levada a cabo por homens e mulheres soberanamente separados para essa missão. Mais uma vez, falando de um modo positivo, que belo quadro nos é apresentado por esse versículo. Homens e mulheres recém-convertidos, pegando o fruto do seu penoso trabalho e aplicando na obra missionária. O cristianismo chegou até aqui devido ao despreendimento dos cristãos no decorrer dos séculos. Se você não gosta de dar ofertas para a igreja, saiba que a mensagem do evangelho só chegou até você porque no passado, homens e mulheres, muitas vezes sacando dos seus bolsos vazios, nos quais não tinham quase nada, retiraram aquela oferta que permitiu que o evangelho chegasse à sua vida, à minha vida. Então, que belo quadro nos é apresentado por esse versículo. O cristianismo chegou até aqui devido ao desprendimento desses irmãos. Todos somos frutos das ofertas em dinheiro feitas pelos irmãos na fé. E vale destacar um ponto. Esses recursos, presta atenção, conclusão lógica do pensamento. Esses recursos somente existem na igreja porque
a homens e mulheres exercendo suas profissões. Esses entenderam que glorificar a Deus não significa ser pastor, mas manter-se fiel à sua vocação. Em razão dessa teologia do trabalho secular, a sociedade tem em seu seio cristãos dando seu bom testemunho por meio do exercício das suas atividades profissionais. E a igreja possui recursos financeiros para investir nos campos missionários. Então nós temos que eliminar de vez a ideia de que o trabalho do ministro é mais santo do que o trabalho do advogado, do médico, da lavadeira, do pedreiro. Graças a esses profissionais, cristãos glorificam a Deus no mercado de trabalho, cristãos, mediante o exercício de uma atividade profissional que é levada a cabo com excelência, glorificam a Deus, recomendam o Evangelho, exalam o perfume de Cristo. Recursos, portanto, chegam à igreja. E aqueles que abriram mão de suas profissões para se dedicarem exclusivamente à pregação do Evangelho, têm suas necessidades atendidas em amor. Cada igreja local deve buscar simetria de compromisso com a obra de Deus no mundo, pregando, ensinando, cuidando dos necessitados e atuando profeticamente. Entretanto, parece que cada igreja local tem um chamado especial a fim de cumprir com êxito, acima da média, a sua principal vocação. Por que eu estou dizendo isso? Filipos fora vocacionada para derramar dinheiro na obra missionária. Diz o apóstolo Paulo: nenhuma igreja se associou comigo nesta questão de dar a receber, exceto vocês, somente. Ela percebeu, portanto, que esse era um ponto forte. Não que isso dê o direito às demais igrejas de não compartilharem do que tem a fim de viabilizarem a pregação do Evangelho no mundo. Mas pode acontecer, não apenas nessa área, mas nas demais áreas do exercício do amor cristão, do exercício da atividade missionária, da obra de Deus no mundo, de algumas igrejas revelarem uma vocação toda especial para o cumprimento de um chamado, alcançando assim um nível de excelência não alcançado pelas demais igrejas. E cada igreja local, sendo assim, deve ter consciência desse chamado. Eu acredito que a minha querida igreja, a Igreja Presbiteriana da Barra, recebeu esse chamado da parte de Deus a partir de 2007, quando Deus abriu de modo singular portas para que a nossa voz alcançasse literalmente o mundo. Grande parte das manifestações foram organizadas pelos membros da igreja, que se dirigiram para as ruas, juntamente comigo, para denunciarem a prática da injustiça. Nem todas as igrejas do Rio de Janeiro viram portas se abrirem de uma forma tão extraordinária. Aliás, para ser franco, eu não conheço igreja que nessa área tenha recebido oportunidades tão singulares de servir a Cristo no nosso país, como a nossa querida igreja. Percebo outras igrejas que são extremamente fortes em outras áreas. Pegue, por exemplo, o caso da Redeemer Presbyterian Church lá em Manhattan, que foi plantada pelo pastor, pelo teólogo Tim Keller. Impressionante a contribuição dessa igreja para o campo da apologética, para a elaboração de uma teologia
que é capaz de dialogar com a chamada modernidade tardia. Isso porque Deus dotou o pastor Tim Keller de uma graça toda especial para pregar a palavra de Deus, de modo que ela faça sentido para o chamado homem pós-moderno. E me parece que a igreja entendeu esse chamado e cumpriu fielmente a sua vocação. Então, nós poderíamos multiplicar os exemplos. Antioquia, voltando agora aqui para o Novo Testamento, salta aos olhos o quanto que Deus usou aquela igreja para levar o evangelho para o mundo inteiro. Ela se transformou numa igreja missionária. Então, é importante que as igrejas tenham consciência dos dons que receberam, das portas que foram abertas soberanamente por Deus, a fim de que elas cumpram aquela missão que Deus lhes deu de uma forma toda especial. Verso 16. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. A atividade evangelística do apóstolo Paulo em Tessalônica foi possibilitada pela igreja de Filipos. Com isso, vamos lá, vamos enumerar as bênçãos que resultaram desse investimento feito por Filipos na vida do apóstolo Paulo, a fim de que o evangelho fosse levado a Tessalônica. E muitas igrejas, infelizmente, só têm visão para dentro. E não conseguem... permita-me também aqui fazer uma digressão. Em não poucas ocasiões, o grande responsável é o pastor, que tem como sonho a mega church, e que por isso só consegue pensar em termos da expansão do seu reino, por meio do crescimento de uma igreja local, que muitas vezes se torna grande artificialmente. Em outras ocasiões, é o conselho da igreja, a liderança da igreja, que impede o pastor de levar adiante uma vocação que não cabe no âmbito de uma igreja local. O que o apóstolo Paulo ressalta do ponto de vista do testemunho da igreja de Filipos é o fato de que aquela igreja foi capaz de enviar dinheiro para uma outra cidade, a fim de que ali o apóstolo Paulo pudesse levar a luz do evangelho para aqueles que ainda não conheciam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, graças a essa oferta, diz o verso 16, o apóstolo Paulo pôde se dedicar à obra missionária na cidade de Tessalônica. A igreja de Tessalônica não ficou sobrecarregada. Em terceiro lugar, um possível impedimento foi removido a fim de que a pureza de intenção do apóstolo Paulo a todos ficasse estampada. E, por fim, em quarto e último lugar, a igreja de Filipos teve a honra de se tornar partícipe da obra de expansão do reino de Cristo. E Paulo destaca, no verso 16, dois aspectos do amor generoso da igreja de Filipos: a constância e a responsabilidade. Eles ajudaram mais de uma vez, e sempre de modo a não permitir que Paulo passasse necessidade no campo missionário. Que botemos na cabeça um fato. Graças à igreja de Filipos, o evangelho chegou até a você e a mim. Agora, mais belo do que ver a igreja de Filipos em ação é ver a obra da graça de Deus na vida da igreja, inspirando generosidade. Porque quem estava por trás daquilo tudo era o Espírito de Jesus Cristo. O que vemos nesse verso 16 é a imagem da fidelidade divina ao apóstolo Paulo, movendo corações a fim de que seu servo fosse socorrido. Essa imagem é belíssima, porque ela revela que Deus honra aqueles que o honram. Quando eu penso no início da minha vocação, a igreja Betânia me levando para plantar a igreja no Rio,
e eu dirigindo a Brasília amarela do meu pai, eu devia ter ali uns 23 anos, não sei, 24, 23, 24 anos, e minha namorada, hoje a minha esposa, com 17 anos. Fomos nós plantar igreja no Rio de Janeiro. E de lá para cá, o que eu tomei de decisão no ministério, baseada em fé. Em fé. De você simplesmente entender que deve decidir e que aquela decisão implica numa completa vulnerabilidade em relação à vida. E você simplesmente não saber o que vai acontecer com você e com sua família, exceto que Deus não haverá de o desamparar jamais. E é isso que esse verso 16 nos ensina. Ele não apenas revela a generosidade da igreja de Filipos, mas a fidelidade de Deus ao seu servo. Verso 17. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Olha que coisa linda. Paulo revela uma constante e grande preocupação em não se fazer entender pelos membros da igreja de Filipos. Ele não queria ser mal entendido. Apesar do histórico de serviço e amizade, ele não ignorava os desígnios das trevas. Ele sabia que se houvesse sombra de dúvida quanto à natureza dos seus propósitos, pessoas poderiam cessar de ouvi-lo por julgá-lo mercenário. Por isso essas explicações todas, que revela muito tato por parte do apóstolo Paulo. É sinal de falta de amor aos homens e temor a Deus a igreja não ter a mínima preocupação com os escândalos que um comportamento dúbio é capaz de causar. Vamos entender um ponto. Existe na ética cristã o que nós poderíamos chamar de fins subordinados, de objetivos, de metas. Que são meios para a consecução daquilo que se constitui em meta maior. Aquilo que deve ser almejado pela igreja por si mesmo. Então nós temos aquilo que nós fazemos, que deve ser levado adiante por nós, em razão de ser meio para o cumprimento de uma finalidade maior. E aquilo que deve ser feito pela igreja por se constituir numa meta maior. Nesse sentido, preste atenção no que eu vou lhe dizer, que é profundamente pertinente à realidade das igrejas do nosso país. Tudo o que nós fazemos deve manter uma relação de subserviência ao evangelho e à salvação dos perdidos. Nós não podemos nos envolver com nenhuma causa que represente pedra de tropeço para os que não conhecem a Cristo. E dúvida que é lançada quanto à nossa credibilidade, ou contra a nossa credibilidade. E mais ainda, quando fazemos o que leva pessoas a se tornarem confusas quanto ao conteúdo do Evangelho. Então, nesse mundo, sempre que a igreja
estiver para tomar alguma decisão em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há perguntas que devem ser especialmente respondidas em razão de manterem uma relação com a finalidade maior da igreja nesse planeta, que é a salvação dos que não conhecem a Cristo. Eu não posso tomar decisão que faça com que milhões de pessoas que não conhecem a Cristo passem a odiar a mim e a igreja, e ao Evangelho e ao próprio Cristo. E eu não posso tomar decisão que faça com que pessoas fiquem confusas quanto ao conteúdo do Evangelho. Todo aquele, voltando ao verso que estamos examinando, todo aquele que vive do ministério cristão tem o dever de se preocupar com essa área da sua vida. As finanças. Deixar claro por palavras e ações que o seu trabalho não é movido por ganância. É o que nós observamos o tempo inteiro nessa passagem. O apóstolo Paulo é visto, do verso 14 ao verso 18, se antecipando a possíveis dúvidas que o adversário de nossas almas podia semear nos corações dos membros da igreja de Filipos e fazendo com que esses perdessem a confiança no seu pastor. Agora, como não falar para cada igreja local, contudo, sobre dinheiro e as necessidades financeiras dos seus ministros? Como se manter silente quanto ao fato de que uma igreja mesquinha pode estar emitindo sinal de ausência de conversão? É razoável dizer isso? Sim. Porque vivemos num mundo no qual pobres carecem da misericórdia da igreja. E homens e mulheres que largaram tudo para servir a Cristo necessitam ter seu chamado honrado na forma de contribuições que lhes permitam viver com dignidade. Por isso, a declaração final do verso 17. O que me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Essa era a preocupação precípua do apóstolo Paulo. Se a igreja ignorasse seu sofrimento na prisão, a dor que ele sentiria por não ver Filipos vivendo o cristianismo seria pior do que a dor real da necessidade vivenciada no cárcere. Ele sabia que o exercício daquela misericórdia, exercida em seu favor, traria benefícios para a vida da igreja que não seriam obtidos de outra forma. O que levou o comentarista bíblico William Hendrickson a fazer a seguinte declaração, abre aspas, entre os frutos que colheriam tais doadores, podemos mencionar os seguintes, uma boa consciência, a segurança da salvação, a rica comunhão com outros crentes, uma ampla visão das necessidades e interesses da Igreja Universal, um aumento de alegria e amor, ambos comunicados e recebidos, um alto grau de glória no céu e o louvor no dia do juízo. Fecha aspas. As Escrituras estão repletas de promessas para os generosos. Provérbios capítulo 11, verso 25. A pessoa generosa prosperará. Provérbios capítulo 19, verso 17. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor e este lhe retribuirá o benefício. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza
ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Agora, essa história de você dar e não querer saber como que a igreja administra a sua contribuição, isso é uma irresponsabilidade. Você tem que exigir da liderança auditoria, prestação de contas. Todos os membros têm que ter o direito de procurar a secretaria da igreja a fim de saber o que está sendo feito com as ofertas que são feitas pelos membros da igreja e que devem ser administradas com santo temor. Então, Paulo está simplesmente dizendo que os grandes beneficiados com aquela ajuda que recebera seriam os próprios membros da igreja. Porque Deus é devedor de todo aquele que foi objeto da nossa misericórdia. Ele se põe na frente do pobre ou do ministro que foi socorrido e declara ao doador: a dívida é minha. Feliz aquele que responde: pela sua graça, Senhor, o privilégio é meu. Verso 18, último versículo da noite. Recebi tudo. Olha a declaração. Recebi tudo. E tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Paulo reitera sua preocupação com a consciência da igreja de Filipos. Ele quer que todos percebam sua gratidão e incapacidade de cogitar usar o nome bendito de Cristo e a glória do Evangelho para explorar pessoas. Ele declara estar plenamente satisfeito com a oferta recebida, que atendeu todas as suas necessidades de momento ou exigências do amor, que é mais importante. Na verdade, aquelas pessoas lhe deviam a vida. Contudo, ele não quis usar essa exigência da gratidão para cobrar o que quer que fosse. Ele reafirma o fato que a missão da qual Epafrodito fora incumbido havia sido cumprida. Toda a mobilização da igreja alcançara a sua meta. Um santo que padecia numa prisão na capital do império foi devidamente socorrido pelos seus irmãos na fé. É o que o apóstolo Paulo está declarando no verso 18. A igreja havia, portanto, se comportado como a comunidade dos que tanto conheceram o Deus de amor, quanto conheceram o amor que deve reger a relação dos que fazem parte. Permita-me repetir. A igreja havia, portanto, se comportado como a comunidade dos que tanto conheceram o Deus de amor, quanto conheceram o amor que deve reger a relação dos que fazem parte do reino de Deus. Então, nessa passagem, nós estamos diante de uma verdadeira violência praticada contra o mercenarismo religioso. Por que eu digo isso? Um pastor é apresentado no verso 18 pedindo para a igreja cessar as contribuições. Ele está dizendo o seguinte: eu já recebi o suficiente. Eu me lembro, quando nós estávamos plantando a igreja, eu não sei se eu já contei essa história aqui na série de Filipenses, quando o reverendo Antônio Elias, pastor Theo e eu estávamos plantando a igreja presbiteriana Betânia de Icaraí, lá no início dos anos 90, como o trabalho ficou muito grande, muito cheio, acredito, acima de tudo, pela unção na vida desses servos de Deus, e eu estava ali apenas como coadjuvante, tendo a honra de participar daquele sonho de levar o presbiterianismo para aquela região da cidade de Niterói. Então, e logo a igreja ficou lotada. Então nós procuramos o dono de um colégio
estava situado a 500 metros da igreja, a fim de que ele nos cedesse o espaço da quadra para que para ali levássemos as reuniões de domingo. Eu não vou me esquecer jamais do diálogo com aquele dono de uma importante escola aqui de Niterói. Ele simplesmente declarou que muitos anos antes daquele nosso encontro, estávamos ali reunidos, ele, o reverendo Antônio Elias e eu, que ele viu o inusitado. Ele participou de um culto da Igreja Betânia, estava em curso uma campanha de arrecadação de dinheiro para alguma coisa que eu não me lembro, e chamou muito a atenção desse empresário da educação o fato do reverendo Antônio Elias no culto ter simplesmente declarado que a igreja não precisava mais contribuir, não precisava mais dar dinheiro, porque as metas haviam sido alcançadas. Ele achou aquilo extraordinário. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui no verso 18. É um pastor pedindo para a igreja cessar com as contribuições. Mas a parte mais linda da história não seria essa. Mas sim Deus movendo uma igreja, repito, a ajudar o eminente ministro do evangelho que perdera a sua liberdade por haver se tornado escravo de Cristo. A igreja decidiu honrá-lo por tamanha manifestação de compromisso com a obra de Deus nesse mundo. Tudo isso porque é impossível que Deus abandone a quem o ama. Então, se você está sendo chamado para realizar a obra de Deus no mundo, para se dedicar exclusivamente ao ministério de pregação, eu quero lhe dizer a partir da minha experiência. Alguém que largou tudo para servir de tempo integral o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nesses quase 40 anos de trabalho incessante, jamais me senti abandonado por Deus. Jamais. Porque quem fez a promessa é fiel. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas os serão acrescentadas. E era o que estava acontecendo naqueles dias na vida do apóstolo Paulo. Agora, o verso 18 responde uma pergunta toda especial. Como que Deus via aquela história toda? Cristãos pegando suas posses, botando-as nas mãos de um representante da igreja, a fim de ajudar um homem que sofria em razão do seu compromisso com a causa do evangelho. Como que Deus via aquilo tudo? A linguagem do apóstolo Paulo no verso 18, sacada do Antigo Testamento, é de levar as lágrimas. Ele declara que Deus dos altos céus olhava para toda aquela movimentação com profundo deleite. Aquilo tudo era como uma oferta queimada trazida ao templo de Jerusalém, cujo aroma chegava aos céus. O que havia ocorrido era aceitável e causava prazer no Senhor do cosmos. Como não anelar por participar desse culto? Fazer algo na terra que causa prazer no céu. Deus olhava para aquilo e dizia: eu os fiz para viverem assim. Toda expressão de misericórdia, todo serviço ao necessitado, toda solidariedade entre os irmãos na fé e toda disposição de abrir mão do que se tem a fim de socorrer a quem não tem, causam deleite ao Deus vivo. Eis o verdadeiro culto de adoração. E nisso consistia a alegria do apóstolo Paulo. A igreja que plantei é uma igreja verdadeira que demonstra a sua regeneração, união com Cristo, fé no Evangelho, por meio do amor prático. Do amor que se expressa mediante a misericórdia, e misericórdia que se expressa mediante o ato de compartilhar com o necessitado
aquilo que se tem. Que, na verdade, nada mais representa do que os recursos que Deus, os recursos que Deus concedeu a você e a mim, a fim de que os administrássemos. O grande teólogo, pai da teologia reformada, Calvino, à luz desse verso, desfere um terrível golpe na concentração de riqueza. Olhe o que Calvino declarou ao comentar no seu comentário sobre a carta aos Filipenses, o verso 18 do capítulo 4, versículo que estamos examinando. Eu vou ler pausadamente. Por que pausadamente? Porque esse calvinismo não entrou no Brasil. Abre aspas. Os altares nos quais os sacrifícios de nossos recursos devem ser apresentados são os pobres e os servos de Cristo. Ao negligenciarem estes, alguns esbanjam seus recursos com todo gênero de luxo. Outros com deleite gastronômico, outros com vestuário imoderado, outros com casas gigantescas. Fecha aspas. Eu diria o seguinte, que uma coisa é você levar a teologia da predestinação de João Calvino, da soberania de Deus, da eleição dos santos, você levar essas doutrinas para o púlpito de uma igreja presbiteriana ou de uma igreja reformada. Outra coisa é, em dias como os nossos, um pregador reformado se levantar para dizer: assim disse Calvino, os altares nos quais os sacrifícios de nossos recursos devem ser apresentados são os pobres e os servos de Cristo. Ao negligenciarem estes, alguns esbanjam seus recursos com todo gênero de luxo, outros com deleite gastronômico, outros com vestuário moderado, outros com casas gigantescas. A pergunta que eu faço a você é o seguinte: a ideologia que você abraçou passa pelo crivo dessa declaração, para a qual há impressionante base bíblica? Gente, eu vou ter que parar por aqui, porque o verso 19, ele demanda toda a nossa atenção. Eu quero, na próxima segunda-feira, me concentrar especialmente nele. A próxima segunda-feira será um dia muito especial para todos nós, que é o fim da série de pregações sobre a carta de Paulo aos Filipenses. E eu acabei de ligar para o pastor Theo e disse para ele o seguinte: Theo, querido, domingo que vem eu levarei para o púlpito da Betânia a última pregação da série de exposições sobre a carta aos Filipenses. O que a Betânia pensa fazer da segunda-feira? E ele disse o seguinte: Antônio, entre nós está decidido que nós queremos que você continue. Então, eu recebi o sinal verde da Igreja Betânia para dar início a uma outra série de pregações. Nós estamos para conversar hoje à noite, para decidir que caminho tomar. Mas certamente eu estarei aqui de novo fazendo exposição das Sagradas Escrituras assim que terminar a série sobre a carta aos Filipenses, que acontecerá na próxima segunda-feira. Eu quero, nesse encerramento, assim, pedir que você me trate com misericórdia por, em algumas ocasiões, ter feito, assim, um desabafo. E tratando da experiência
do apóstolo Paulo e das agruras do exercício do ministério pastoral e da necessidade dos que estão na ponta serem amparados pela igreja, sabe? A partir também, usando como ilustração a minha própria experiência. Eu tenho sido muito reticente com relação a isso. Pode ser que eu tenha sido traído pelo meu coração. Mas a minha intenção foi tão somente, assim, ajudar a igreja a atentar para a necessidade de todos os seus ministros e fazer reconhecimento público desse lado da igreja lindo, dessa gente que deve ser objeto do nosso amor mais profundo e que nesses dias foi tão presente na minha vida. Então, aí peço perdão por ter falado um pouco de mim. Eu me lembro daquela história contada pelo próprio reverendo Antônio Elias, né? do sujeito que estava conversando com outro e que passou a maior parte do tempo falando sobre si mesmo. Então, lá pelas tantas, ele virou-se para o seu interlocutor e disse: chega, já falei demais sobre mim mesmo. Agora eu gostaria de ouvi-lo. O que você tem a dizer a meu respeito? Então, eu espero que no púlpito eu diminua e Cristo cresça. O púlpito não é lugar para a gente ficar falando das nossas façanhas ou usando como espaço para catarse ou para desabafo. Mas falei do que assim estou sentindo e pensando não em mim, mas pensando no número incontável de servos de Deus que carecem da nossa misericórdia. Tá bom? Estão lá na ponta dando sua vida por Cristo e que precisam da cobertura, conforme a gente costuma dizer no meio evangélico, de oração. E mais do que isso, de palavras de encorajamento e apoio. E entre essas formas de expressão de solidariedade, a contribuição, que permite com que a família não seja sobrecarregada, esses ministros encontrem um pouco mais de conforto na vida e tenham recursos também para levar adiante o ministério que Deus lhes deu. Tá bom? Então, estou aqui contando com a graça divina para, na segunda-feira, encerrarmos essa série. Eu espero que Deus me guarde mesmo, e a todos nós, porque, veja, nesse período todo, nós não começamos atrasados um só dia. Fizemos uma exposição verso por verso. E eu espero que na próxima segunda-feira nós sejamos visitados de uma forma toda especial, que Deus prepare algo de muito santo para você e para mim na próxima segunda-feira, quando nós haveremos de meditar sobre esse verso. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir tudo aquilo de que vocês precisam, ou há de suprir todas as vossas necessidades. Que Deus o abençoe, uma boa noite e até a próxima segunda-feira. Deixa eu fazer um apelo. Não deixe de divulgar essa série. Olha, semana que vem nós vamos terminar. Pega o link da playlist e espalhe por aí, dizendo, olha, um pregador brasileiro subiu ao púlpito e fez uma exposição verso por verso de um livro das Sagradas Escrituras. Você me permita dizer, talvez incorrendo novamente no erro que eu condenei. Olha, isso é um teste para a ortodoxia de um ministro. Sabe, porque você é obrigado a falar sobre o que está no texto sagrado. Você tem que apresentar o significado das palavras e das proposições e das doutrinas. E isso faz, portanto, que o ministro deixe claro para a igreja aquilo em que ele realmente acredita. Tá bom? É isso aí. Até a próxima segunda. Que Deus o abençoe e o guarde. Fique com Jesus. Boa noite.